Olá, meus amigos do canal. A pergunta que chega hoje é a seguinte: meu vizinho tem um filho menor que faz muito barulho, arrasta a cadeira, joga bolinhas no chão, acorda e chora de madrugada. O que eu posso fazer? Pois bem, senhores, essa situação é muito corriqueira nos condomínios, é muito comum, em que crianças fazendo as suas estripulias aí provocam, né, um certo incômodo aos vizinhos de cima, aos vizinhos de baixo. Entretanto, nós temos que analisar essa situação partindo de que não é porque você reside em um condomínio e que o seu vizinho também, que as regras referentes à relação entre ambos se restringem à convenção do condomínio e ao regimento interno. Existem algumas pessoas que, pela sua condição especial de desenvolvimento, elas gozam de uma proteção legislativa advinda da legislação especial. E no caso das crianças é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8.069 de 1990, e que ela traz ali no seu bojo, né, os princípios, vários princípios, e entre eles dois aqui que eu destaco e que se aplicam a essa relação, que é o princípio da proteção integral e o princípio da convivência familiar. O que aqueles princípios vão estabelecer? Que é um dever da comunidade, ou seja, uma obrigação da comunidade, e aqui se inserem os condôminos, os vizinhos dessa criança, de proteger, incluir essa criança nesse seio comunitário. Ou seja, aquela comunidade ela tem que identificar aquelas crianças como as pessoas mais frágeis daquele microsistema e tem uma obrigação de protegê-las, de integrá-las, de incluí-las naquela comunidade. E em razão disso se pressupõe que é uma obrigação então de suportar essas respostas fisiológicas da criança, ou seja, a produção de barulhos, esse choro, essas reinas, essas birras, essas pequenas brincadeiras ocorridas aí no apartamento. Então existe uma obrigação de suportar por conta da obrigação de proteger, de incluir, de integrar essa criança no seio daquela comunidade. Então nós temos aqui que fazer uma análise bem conjectural, né, bem concreta, diante do caso concreto, para tirar algumas conclusões. A primeira delas é essa, né? Ou seja, aquela criança ela goza de uma certa imunidade, de uma certa proteção. E aí não há o que fazer com relação àqueles barulhos que são naturais, ou seja, a criança que chora, a criança que faz algumas brincadeiras, que corre dentro do apartamento e que em razão disso produz barulho, não há o que fazer. Ou seja, são respostas fisiológicas ao desenvolvimento natural. Não há o que fazer. Você não tem como multar, advertir, reclamar. Você pode até se sentir insatisfeito, procurar conversar com os pais, mas não há nenhuma providência no sentido de fazer com que cesse aquela atividade. Entretanto, com relação a alguns barulhos que são controláveis, há sim um dever dos pais de procurar minimizar esses barulhos. Por exemplo, crianças que arrastam móveis. Você não precisa colocar uma corrente no pé da mesa, né, para evitar que a criança faça isso. Ou não dar brinquedos para a criança porque ela joga esses brinquedos ao chão. Né? Não há como cercear esse direito da criança de estar descobrindo o mundo, e ela vai descobrir o mundo aonde ela existe, né? E no caso é dentro de um apartamento. Nós não podemos fugir desta realidade. Entretanto, os pais eles podem tomar algumas providências no sentido de minimizar esse barulho. Por exemplo, colocando espumas sob os pés das cadeiras, ou seja, quando a criança arrasta, esse barulho é minimizado por isso, ou de outros móveis que ela vem arrastar, adquirindo um tapete emborrachado, onde a criança brinca lá no quartinho, que ela joga os brinquedos, você pode colocar esse tapete emborrachado, minimiza o impacto sonoro. Então essas providências que os pais podem tomar, elas podem ser exigidas. Ou seja, então se os pais gozam desse privilégio de ter os seus filhos brincando dentro de casa e terem essa certa imunidade comportamental, eles também devem olhar para os vizinhos, saber que são pessoas que trabalham, que precisam descansar e que estão dentro dos seus lares,
para isso e que elas também têm esse dever de colaborar, né, esse dever de solidariedade com relação a esses vizinhos que não tem muito a ver, né, não tem a responsabilidade daquelas crianças existirem de uma certa forma, né? Ou seja, elas não têm uma obrigação paternal com relação àquelas crianças, elas têm uma obrigação legal, né, decorrente de um sistema legislativo, da Constituição Federal, artigo 227, do artigo 19 da Lei 8.069 e por aí vai. Então elas têm uma obrigação legal com relação a essas crianças de suportar, de acolher, de integrar, mas elas também têm o direito de descansar, né? O direito a um certo silêncio, um silêncio que seja possível, ok? Então vocês pais devem ter essa ciência, né, de que devem tomar providências no sentido de minimizar o barulho que é provocado pelas suas crianças, né? Que são muito desejadas, são muito bem-vindas e que quanto mais melhor, ok? Senhores, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.